pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila e se você não me conhece ainda é porque você ainda não viu a nossa primeira aula. Você tem que assistir, essa aula foi muito especial. Na primeira aula a gente mostrou para vocês como é que eu consegui, mesmo sendo formada em engenharia química, ou seja, sem ter conhecimento prévio nenhum de direito nem de administração, ser aprovada em 7 concursos públicos federais nas primeiras colocações e agora, mais recentemente, ter sido aprovada no exame de ordem da OAB, estando cursando apenas o segundo semestre da Faculdade de Direito. Nessa aula, também mostrei para vocês uma das técnicas mais especiais que eu utilizei aí na minha preparação e que eu utilizo até hoje nos meus estudos. Como analisar provas anteriores, como descobrir as estatísticas de provas das bancas para que você possa estudar totalmente focado na sua banca, no que é mais cobrado, no que tem uma probabilidade muito grande de estar na sua prova. Realmente essa técnica é muito especial. E é só uma palhinha de como ter estratégia no estudo para concurso faz total diferença. Enquanto um concorrente seu vai estar estudando, correndo contra o tempo, tentando estudar toda a matéria do edital no pós-edital, estudando mal feito, sem revisões, você vai estar totalmente focado naquilo que mais cai em prova, naqueles assuntos que com certeza, ou quase 99% de certeza aí de estarem na sua prova, porque são os assuntos queridinhos das bancas. Camila, como é que eu descubro isso? Assistindo a nossa aula 1. Na aula 1 eu mostro passo a passo como eu faço para fazer essa análise e como eu utilizo lá nos meus cronogramas de estudo que fazem o maior sucesso, tá bom? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá, gente, é uma oportunidade única de estudar com estratégia. Eu tenho certeza que você não pode perder. Eu tenho recebido e eu tô tão feliz de receber todas essas mensagens de vocês, eu acho que eu vou até tirar férias para poder responder todo mundo, tirar todas as dúvidas. Eu faço questão, gente, é realmente o que eu amo, é estar aqui com vocês, é poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente sabe que não é fácil, né? Foram 3 anos de estudo para concurso, 3 anos em que, penei bastante, então poder encurtar um pouquinho o tempo de preparação de vocês faz diferença na minha vida também. Então faço questão de responder todas as mensagens. Se eu demorar um pouquinho é porque é gente demais, pessoal, é gente demais, tá bom? Então deixa seu comentário aí na aula, ou então me manda inbox, vai lá nas minhas redes sociais do Instagram, camila.mmontenegro, que eu tenho certeza que em pouco tempinho você mandar eu vou estar respondendo, certo? Não se preocupa, todas as dúvidas vão sair daqui sanadas. Na aula de hoje nós vamos falar de uma dificuldade enorme do concurseiro. Eu costumo dizer que é a maior dificuldade de todo concurseiro, incluir as temidas revisões. Pessoal, pode prestar atenção, 97% dos concurseiros não conseguem ter um sistema de revisão regular, não conseguem incluir as famosas revisões no estudo para concurso, mas perceba que 100% dos aprovados aplicam as revisões. Sabe o que isso quer dizer? Que se você não faz revisões, se você não encontrou aí a forma adequada, um sistema simplificado de revisões regulares, a sua inscrição é só mais uma. Infelizmente, né? Nós temos aí que quase 100%, gente, praticamente unânime, o que os aprovados falam sobre a importância de ter um sistema de revisão eficaz. Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar o meu método de estudos, o meu método que eu desenvolvi ao longo dos 3 anos que eu estudei para concursos. Foi um método que foi surgindo muito naturalmente, que eu quis aplicar nas pessoas, que eu quis mostrar para as pessoas como é que ele funcionava, para ver se tinha sido coincidência realmente de ter dado tão certo para mim, de eu ter passado em tantos concursos utilizando esse método, ou se realmente ele funcionava com todo mundo. Dá uma olhadinha o que o pessoal falou sobre o método e vê se você também não é capaz de aplicar isso. Dá uma olhada. Oi, gente, meu nome é Thais Guedes, eu fui aprovada em primeiro lugar para o cargo de analista administrativo, qualquer área de formação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mais conhecido como IFAM, uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória como concurseiro. Em meados de 2015, eu decidi estudar para concurso.
sem ter uma abordagem, sem ter uma metodologia, sem ter uma estratégia bem definida. O que é que isso resultou? Isso resultou em algumas reprovações, muitas decepções, né? E aí nessa caminhada, nessa busca de encontrar uma metodologia, uma abordagem que fizesse sentido para mim, foi que conheci a Camila. Tive a oportunidade de conhecê-la em 2018. E isso fez toda a diferença na minha trajetória. Nós sentamos, nós conversamos, eu coloquei para ela as minhas angústias, as minhas dúvidas e ela me apresentou a sua metodologia. E foi muito bom, foi muito eficiente. A partir desse encontro, eu passei a aplicar a didática dela nos meus estudos e logo depois veio a tão sonhada aprovação e ainda com esse resultado tão maravilhoso, né? Fiquei em primeiro lugar. Realmente conhecer a Camila, conhecer a sua metodologia fez toda a diferença na minha trajetória. Foi a virada de chave que estava faltando. Ela realmente foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. E hoje nós continuamos juntas, continuamos trabalhando juntas, agora num novo momento, num novo cenário da minha vida, conciliando estudo e trabalho, que não é nada fácil, é extremamente desafiador. Nós adaptamos a metodologia para esse novo momento da minha vida e eu tenho certeza que em breve virão novas aprovações, se Deus quiser. Viram aí, pessoal? Pode ter certeza, confia em mim. Esse método é muito simples. A gente fala em revisão, a gente já pensa logo num bicho de 7 cabeças. Mas não, se você ainda não conseguiu até hoje incluir um sistema de revisões, eu te garanto, eu vou te mostrar passo a passo como é que a gente vai incluir. É um sistema muito simplificado que na minha época de concurseira eu desenvolvi já pensando nessa dificuldade que eu tinha de aplicar as revisões. Porque qual é a dificuldade, pessoal, que eu tinha quando eu aplicava as revisões? Vamos lá. Primeiro, normalmente a gente ouve falar de muitas revisões, né? Revisão de 24 horas, revisão de 7 dias, revisão de 15 dias, revisão de 30 dias, revisão, enfim, de 3 meses, enfim. Acaba que são tantas revisões que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente não consegue organizar isso de forma a simplificar a coisa. Às vezes nós temos tantas revisões que é preciso planilhas mirabolantes para a gente poder não se perder no meio do caminho, e acaba que a gente tem que revisar tanto que não sobra tempo nenhum para realmente estudar a matéria que a gente precisa estudar. Então eu tinha muita dificuldade de como encaixar essas revisões, justamente porque eu achava que era perda de tempo, que eu poderia estar estudando matéria nova. E além disso eu não conseguia organizar, acaba me embananando toda, porque veja bem, hoje eu teria uma revisão de 24 horas daquilo que eu estudei ontem. Mas eu também tenho uma revisão de 7 dias daquilo que eu estudei há uma semana atrás. Mas ainda tem a revisão de 15 dias, depois a de 30 dias. Ou seja, gente, acaba embananando tudo e você se perde no meio do caminho. Resultado, aquilo que eu já te disse. 97% dos concurseiros não aplica revisões. Mas 100% dos aprovados aplica as revisões. O que isso quer dizer? Eu vou repetir para você. Se você ainda não conseguiu incluir aí um sistema de revisões regular no seu estudo para concurso, infelizmente a sua inscrição no concurso é só mais uma. Não é isso que você quer para sua vida. Você não quer passar 4 anos estudando para concurso público e no final desistir. Eu sei que esse é o seu maior medo. Eu sei que as revisões, e pode ter certeza, não adianta você ignorar esse fato, tá? Às vezes a gente vê um problema, mas a gente finge que ele não existe. Não adianta você ignorar o problema de que você não está incluindo revisões ainda. Você tem que parar e pensar, eu tenho que corrigir esse problema, porque eu tenho certeza, pessoal, que a inclusão de revisões vai ser a diferença entre você passar em 1 ano ou você passar 4 anos estudando para concurso, 5 anos e desistir no final das contas. Então, pare de ignorar o fato de que você não está fazendo as coisas correto. Respire fundo, vem comigo, eu vou te mostrar um método muito simples e muito eficaz. Você vai ver que tem total lógica. Não vale a pena utilizar os métodos de revisão tradicionais do mercado. Você vai precisar de planilhas mirabolantes, você vai se perder no meio do caminho, porque são muitas revisões e seu estudo vai andar muito devagar. Vem comigo que eu vou te ensinar agora o método simplificado de revisões. Vamos lá? Então, eu queria primeiro mostrar para você a famosíssima curva do esquecimento.
A curva do esquecimento, ela é muito importante, né? Muita gente já viu aí no meu Instagram, eu já falei várias vezes da curva do esquecimento, mas eu acho importante a gente trazer aqui para eu mostrar para você a importância das revisões. A partir da curva do esquecimento, a gente consegue enxergar por que que um estudo não pode deixar de ter revisões. Então, como é que funciona aqui a curva do esquecimento? Ela é um gráfico de lembrança versus tempo, ou seja, ela mostra como a minha memória funciona a partir do momento que eu estudo. Então, assim que você estuda, o gráfico está no seu ápice, né? O gráfico é máximo. Por quê? Porque você lembra de praticamente tudo aquilo que você estudou. Só que, gente, 24 horas depois de estudar, você já perde mais da metade de tudo aquilo que você viu. Ou seja, 24 horas, ou seja, um dia depois de você estudar, você já perde para o esquecimento mais da metade de tudo aquilo que você estudou. E eu acho muito engraçado, assim, porque a gente não percebe isso. Sabe quando é que a gente percebe? Quando chega no dia da prova e você pensa, meu Deus, eu já estudei isso e não lembro. Eu já vi essa questão em algum lugar e não lembro. Pronto, foi a curva do esquecimento que atacou. Não é porque você é burro, não é porque você tem um déficit de atenção, nada do tipo. É porque você realmente caiu aí no funcionamento natural do nosso cérebro, certo? Então, 24 horas depois, um dia depois, a gente já perde mais da metade de tudo aquilo que a gente estudou. Uma semana depois, pessoal, pouquíssima coisa lembrada. E um mês depois, já era. Camila, pelo amor de Deus, pela misericórdia, o que é que eu faço com essa curva do esquecimento? O que é que eu faço para fugir desse funcionamento aí natural do cérebro? A gente tem que trabalhar, como eu falei para vocês, com as revisões. Com as revisões. Esse aqui é um gráfico, é o mesmo gráfico que a gente viu da curva do esquecimento, só que com o poder e o efeito das revisões. Perceba, pessoal, que quando a sua lembrança começa a cair, a revisão puxa para cima de novo. Começa a cair de novo, a revisão puxa para cima de novo. E por aí vai, tá? O que eu quero que você preste atenção aqui, o principal é que perceba que lá no final, essa queda aqui da memória, ela é bem menor do que aquela primeira queda, né? Na sua primeira revisão. Ou seja, quanto mais revisões a gente faz, quanto mais a gente tem contato aí com as matérias que a gente repete, mais a gente guarda esses conteúdos na memória de longo prazo. Você sabe o que é memória de longo prazo? Memória de longo prazo é aquela memória, a parte do nosso cérebro, que é responsável por guardar as coisas por mais tempo. Por exemplo, você com certeza já teve um telefone fixo em casa, né? Então, eu tenho absoluta certeza que hoje, mesmo você não usando esse telefone fixo há muito tempo, você ainda lembra o número do seu número de casa, do seu telefone de casa. Por que que isso acontece? Porque todo canto que você ia, pessoal, você dava ali o seu telefone. Você ia assinar um documento, você dizia seu telefone. Você encontrava com um amigo, dizia seu telefone. Tudo que você fazia na vida, você dava seu telefone fixo de casa. Então, de tanto repetir aquele número de telefone, o cérebro guardou na memória de longo prazo. Ele disse para você que você não podia esquecer mais aquilo, porque aquilo você precisa toda hora, o tempo todo. Então, o que que a gente quer nos estudos? Guardar todas as matérias que a gente estudar, né? O sonho perfeito é que a gente pudesse guardar tudo na memória de longo prazo, para que a gente pudesse segurar ali na memória até o dia da nossa prova, tá? Por bastante tempo. Então, como é que a gente faz isso? Repetição. Como é que a gente faz isso? Revisão. Tá? Então, essa é a importância da revisão, pessoal. Você vai ver que depois de um tempo, você vai perder muito pouco para o esquecimento, ok? Então, vamos lá para o método agora. Como é que funciona? Aqui eu trouxe como é que funciona para uma concurseira tradicional. Como é que os concurseiros normalmente fazem? Normalmente, os concurseiros veem aulas.
Aí logo em seguida fazem a leitura do material, né? Seja essa aula presencial ou online, tanto faz. Você tá ali, por exemplo, na aula presencial. Você sai do presencial, vai para casa, almoça, aí vai ler o seu material de leitura, a sua apostila. Ou então você está no online, depois de ver as videoaulas, você já parte ali para ler alguma coisa no material em PDF. E ao mesmo tempo que você faz a aula e a leitura, você também vai ali fazendo os seus resumos, certo? Tá se identificando, né, com o conceito tradicional, tô vendo. E sempre mais ou menos você tá ali em contato com a lei seca. Pessoal, lei seca não é aquela lei lá do Goró não, tá? Lei seca aqui é a letra da lei, é você ler a lei do jeito que ela está disposta ali nos códigos, tá certo? Então, o concurseiro tradicional, ele vê a aula, aí ele em seguida faz a leitura, ao mesmo tempo que ele vê a aula e faz a leitura, ele monta os seus resumos, ele vê um pouquinho da letra da lei e ele faz questões. Só que o problema do concurseiro tradicional, pessoal, é que ele quer fazer isso tudo de uma vez. Veja, tudo isso foi feito num dia só. E essa é a ideia, a grande sacada que eu tive, né? À toa, né, que meu livro chama Sacada de uma Concurseira. Essa é a grande sacada que eu tive. O concurseiro tradicional, ele perde a oportunidade de utilizar esses métodos como revisão. Porque, pessoal, a revisão, preste atenção no que a gente falou na curva do esquecimento. A revisão nada mais é do que eu ter contato com aquela matéria naquele dia específico. Porque se eu tiver contato com aquela matéria naquele dia específico, naquele intervalo de tempo específico, eu vou dizer para o meu cérebro que ele não pode esquecer daquele conteúdo, tá? Então, a gente viu lá na curva do esquecimento, né? A gente pode ter revisão de 24 horas, de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias, de 3 meses, enfim, eu falei, né, para vocês que são milhares de revisões que a gente pode aplicar. Só que se a gente aplicar todas essas revisões, a gente vai se perder no meio do caminho, a gente vai ter tanta revisão para fazer que o estudo praticamente não vai andar. Então, Camila, quais são as revisões que você indica? Pessoal, eu sempre indico a revisão de 24 horas e a revisão de 7 dias. A revisão de 24 horas é aquela revisão, pessoal, que tem que estar no fundo do seu coração. Você não pode deixar, pode cair o céu na sua cabeça, mas você não pode deixar de fazer a revisão de 24 horas. Camila, por que ela é tão importante? Vamos lá, vamos olhar aqui para a curva do esquecimento de novo. Pessoal, qual é a maior queda da sua memória durante o tempo do seu estudo aí? Nas 24 horas. É a maior queda, veja o quanto cai a sua memorização em 24 horas, em apenas um dia depois que você estuda. Você perde mais da metade de tudo aquilo que você viu. Então, se é a maior queda, necessariamente eu tenho que encaixar uma revisão aqui, certo? Então, a revisão de 24 horas, ela é a principal. Engraçado que quando a gente tá no colégio, a gente nem pensa, nem em revisar no dia seguinte, a gente sempre bota lá aquele intervalo de 2 dias para cada matéria. Mas a revisão de 24 horas é aquela que você não pode deixar de fazer, ok? Por quê? Porque ela é o momento que você perde mais para o esquecimento. Qual é a segunda maior queda nos seus estudos? 7 dias, tá? A queda dos 7 dias, ela não é tão grande quanto a de 24 horas, mas ainda é uma queda considerável, ok? Então, se eu fizer a revisão de 24 horas e se eu fizer a revisão de 7 dias, vocês concordam que eu matei tudo isso aqui da minha curva do esquecimento? Tudo isso aqui morreu, pessoal. Porque eu fiz exatamente as revisões, ou seja, eu tive contato com aquela matéria naqueles dias que eu perdia mais para o esquecimento. Então, qual é o recado que eu estou dando para o meu cérebro? Toc, toc, toc. Hello, querido, você não pode esquecer essa matéria, tá? Então, aí, quando o cérebro tá pensando em jogar fora aquele conteúdo, você dá uma revisada e aí você diz pra ele que ele não pode jogar fora. Aí ele deixa. Quando ele tá pensando em jogar fora de novo, aí você tem mais uma vez contato com o conteúdo e não deixa passar. Camille, aí depois desses 7 dias, eu vou fazer revisão de 24 horas, eu vou fazer revisão de 7 dias. Depois desses 7 dias, quando é que eu vou ver o conteúdo de novo? Pessoal, você percebe, vou até colocar de outra cor, que esse pedacinho aqui que você vai perder para o esquecimento a partir do 7º dia é muito pouquinho.
É pouco, gente, é pouco comparado ao tempo que você vai perder se você for incluir mais revisões. Se você for incluir mais revisões, Ave Maria, você vai passar um ano revisando e não vai passar para o conteúdo da frente. Então, ao meu ver, não vale a pena inserir revisões mais do que as de 24 horas e as de 7 dias. Ao meu ver, vale muito mais a pena eu continuar o meu estudo, eu dar seguimento ao que eu tenho para estudar um monte de coisa, do que ficar voltando de novo, para ganhar tão pouco em memorização, tá? Então, 24 horas e 7 dias são as duas revisões que eu recomendo. Depois de 7 dias, eu vou ver o conteúdo quando? Eu vou ver em simulados, que queira ou não, eu vou estar fazendo constantemente, e aí vai sim cair conteúdos ali misturados, eu vou acabar revisando sim conteúdos que eu já vi, e quando eu terminar o edital inteiro, ao fim do edital. Que aí eu vou começar tudo de novo. Show? Entenderam isso aqui? Beleza. Então, 24 horas e 7 dias. E aí a gente estava falando aqui do concurseiro tradicional. A concurseira tradicional, ela vê a aula, ela faz a leitura, ela vê faz os resumos, ela vê a letra da lei, ela faz questões, só que ela faz isso, pessoal, tudo de uma vez só. E aí ela perde a oportunidade de utilizar esses métodos aqui como revisão, tá? Vamos dizer que aí no total a gente demora aí umas 8 horas, umas 6 a 8 horas para fazer tudo isso. Concorda que a concurseira tradicional ainda tem que arranjar mais tempo extra, que é para ela fazer as revisões? Depois de fazer tudo isso, ela ainda vai ter que adicionar mais algum tempo nos outros dias para incluir um períodozinho de revisão. Ou seja, vai ser até mais de 8 horas, se duvidar, tá? Qual é a ideia do meu método, pessoal, das meninas da Camila? A gente utiliza aqui 2 princípios básicos do meu sistema de revisões. O primeiro princípio eu chamo de... Deixa eu ver onde é que eu vou anotar. Vou colocar assim. Eu chamo de parcelamento. Parcelamento dos estudos. Como eu disse para vocês, a concurseira tradicional ela quer fazer tudo de uma vez. No meu caso, não, pessoal. Eu utilizo esses métodos de estudo aqui que a concurseira tradicional fez tudo de uma vez, eu parcelo eles em vários dias. E aí eu utilizo o meu próprio estudo como revisão. Vamos ver como é que isso funciona? Eu dividi aqui em 4 dias de estudo. No primeiro dia, que é o meu primeiro contato com aquela matéria, eu vou ver a aula e resolver questões, certo? Só vou ver a aula, seja ela videoaula, seja ela aula presencial, e em seguida eu vou resolver muitas questões para ali exercitar. 24 horas depois, ou seja, no segundo dia de estudos, eu vou ver exatamente a mesma matéria. Então, se aqui no primeiro dia eu vi atos administrativos, no dia seguinte, quando eu for fazer a minha revisão de 24 horas, eu vou ver exatamente a mesma matéria, atos. Só que eu vou utilizar o segundo método, que é a leitura, e vou fazer mais questões. Só vou fazer leitura e questões, só isso. Uma semana depois, né, que é ali, vamos dizer que aqui seja, sei lá, quarta, e aqui quinta, que é o dia seguinte, né? Uma semana depois, ou seja, quando chegar na outra quarta e na outra quinta, eu vou fazer no terceiro dia de estudos um resumo daquela minha aula, naquela minha videoaula, ou daquele meu material em leitura, e vou fazer mais questões. E no quarto e último dia, que é o dia seguinte, eu vou reler esses resumos, vou dar uma olhadinha na letra da lei e vou fazer mais questões. Essas questões aqui eu vou deixar um asterisco para vocês não me esquecerem de falar alguma coisa. Ela é um pouquinho diferente. Então, aqui, perceba como esse método é muito completo, pessoal. A gente tem tempo para ver aula, a gente tem tempo para fazer leitura, a gente tem tempo para fazer resumo e a gente tem tempo de voltar e olhar os resumos. Muitas pessoas fazem resumo e nunca mais olham para a cara deles. Então, a memória visual fica muito prejudicada. Aqui a gente vai ter tempo de também voltar nesses resumos, de ver a letra da lei, de fazer muitas questões. Camila, por que é que o teu resumo, né,
tá ali no terceiro dia, ou seja, lá para a segunda semana de estudo, por que eu não posso fazer o meu resumo ao mesmo tempo que eu estou vendo a aula, que eu estou fazendo uma leitura? Pessoal, se você fizer o seu resumo no primeiro contato que você tem com a matéria, você vai tender a escrever muito mais do que realmente precisa. Vai deixar de ser um resumo e vai virar praticamente uma transcrição da sua aula. Tá? Então, qual é a minha ideia aqui? Se você deixar esse resumo para um momento posterior, ou seja, para esse terceiro dia de estudos, você já vai ter feito muitas questões, você já vai ter visto aula, você já vai ter lido, você vai saber o que realmente cai em prova e o que realmente precisa estar contido nesses resumos. Esses seus resumos, eles são para ser totalmente focados na cobrança em prova, tá? Não, às vezes você anota uma coisa no seu resumo que quando você vai ver a banca nem cobra, certo? Então, para ficar realmente o material resumido, eu sugiro que você faça no momento posterior, que no caso aqui do método é no terceiro dia. Perceba, pessoal, que a gente aqui fez a mesma coisa que a concurseira tradicional, e levamos o mesmo tempo, porque a gente parcelou os estudos em vários dias, e aí, consequentemente, em cada um dos dias a gente demora menos tempo. Esse tempo aqui não precisa ser exatamente 2 horas, tá? Pode ser 2 horas e meia, pode ser 3 horas. O que eu quero dizer é que a gente vai pegar aquele tempo total de estudo que a gente fazia num blocão de uma vez só, e nós vamos dividir ele em vários dias. E aí, cada dia vai ficar com um tempo menor de estudo, porque você vai fazer só a aula e questões. No dia seguinte, só a leitura e questões. No outro dia, só os resumos e questões e por aí vai. Então, ao ter contato com a matéria 24 horas depois de estudar, 7 dias depois de estudar, você vai estar dizendo para o seu cérebro que ele não pode descartar aquilo da sua memória. Show? Então, o primeiro princípio do nosso sistema de parcelamento, a gente já falou, que é, do nosso sistema de revisão, a gente já falou, que é justamente o parcelamento. Qual é o outro princípio aqui do meu sistema de revisões? É a diversificação. O que é que eu quero dizer com diversificação, Camila? Que tem tempo para tudo aqui. Eu vejo aula, no outro dia eu faço leitura, no outro dia eu faço resumo, eu releio os resumos, eu vejo a letra da lei, eu faço questões. Pessoal, você precisa sempre diversificar no método de estudar, na maneira de estudar, justamente para se manter estudando por mais tempo e se manter motivado e ativo por mais tempo. Imagina se a gente passa o dia inteiro só vendo videoaula. A gente vai dormir vendo videoaula. Agora, se a gente vê a videoaula, depois faz uma leitura, depois volta para o resumo, depois faz questões, a gente permanece ativo muito mais tempo. E um estudo ativo é aquele estudo que realmente guarda muito na memória. Então, eu te aconselho a sempre diversificar, seja nos dias de estudo, né? Aí no primeiro dia eu vejo uma coisa, no segundo dia eu já faço leitura, no terceiro dia eu já faço resumos, seja dentro do próprio dia de estudos, pessoal. Porque, veja bem, a concurseira tradicional ela não levava ali 8 horas, né? Era para fazer tudo de uma vez só, um blocão. Lógico que esse tempo é fictício, né? A gente tá aqui só jogando números aqui para fins didáticos, mas ela vai demorar um tempo muito maior, tá? Se ela for fazer tudo de uma vez. Aqui, como eu parcelei o estudo daquela matéria em vários dias, eu demoro bem menos tempo para estudar atos administrativos, por exemplo. Então, se eu demoro menos tempo, eu consigo adicionar mais matérias dentro do meu dia. Então, se essa aqui é a matéria M1, que é Direito Administrativo, eu consigo aqui também, no mesmo dia, acrescentar a matéria M2, que já pode ser, sei lá, português, crase, tá? E aí, eu diversifico também, pessoal, dentro do próprio dia de estudos. Então, se de manhã eu vi aula e fiz questões de atos administrativos, de tarde ou depois, quando eu for estudar português, eu já posso fazer uma leitura, diversificando, tá? Que é para você se manter ativo mais tempo. E questões. Sempre temos questões ao final.
No dia seguinte, como eu inverti a ordem, né? Eu fiz aula para direito administrativo e leitura para português. No dia seguinte, como eu vou repetir exatamente os mesmos conteúdos, eu vejo atos administrativos por leitura e vejo crase lá em português por aula. Só fiz inverter a ordem para a gente conseguir tornar o nosso dia mais dinâmico, certo? Então, pessoal, o método de revisão é mais ou menos esse, tá? Nós vamos utilizar as revisões de 24 horas e as revisões de 7 dias para esse método. Você basicamente vai ver 4 vezes o mesmo assunto. Você só vai passar para frente depois que você vê 4 vezes o mesmo assunto. Então, eu vou fazer no primeiro dia a aula, porque é uma forma mais fácil. Normalmente, gente, a aula, ela é uma linguagem falada. E a linguagem falada, ela é mais, como é que eu posso dizer? Você entende bem mais fácil do que, às vezes, uma coisa escrita, uma coisa com termos mais difíceis. Então, para um primeiro contato, eu gosto muito de colocar no primeiro dia a aula, seja ela presencial ou ela online. Então, no primeiro dia você vai ver a aula e questões, no segundo dia você vai fazer uma leitura e vai fazer mais questões. Uma semana depois, você vai fazer os seus resumos, você vai olhar a letra da lei, você vai reler os seus resumos, sempre resolvendo questões ao final, certo? Eu disse que essas últimas questõezinhas aqui estavam com asteriscozinho porque elas são um pouquinho diferentes, certo? O que é que vai acontecer? No primeiro dia que eu for estudar atos administrativos, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, 20 questões aqui depois, logo após a aula. Logo após, pessoal, porque essas questões aqui, elas são feitas para você fixar a matéria. Não é para você ver se quantos por cento você acertou, seu desempenho, nada disso. É só para fixar a matéria, tá? Então, assim que você terminar de ver a aula, você já faz 20 questões. Então, dessas 20 questões, você com certeza vai ter aquelas que você vai gostar mais, no sentido de que são questões, sei lá, que a banca sempre cobra, que você sempre erra, pontos que você sempre esquece, ou então é uma jurisprudência nova. Então, essas questões que você gostou mais, você vai guardar num negócio chamado caderno de questões, que eu sugiro que você faça lá no Que Concursos, porque é a forma mais fácil que eu encontrei, tá? É uma pasta onde você vai jogando ali as questões que você mais gostou. Então, você vai guardar, vamos dizer, sei lá, 5 aqui nesse primeiro dia. No segundo dia, quando você fizer a leitura e fizer mais questões, você vai guardar algumas também. Vamos botar aqui umas 8. Não tem um número certo, tá? São realmente aquelas questões, o filé da matéria, aquilo que te ajuda mais a estudar. Então, aí no terceiro dia você resolve mais questões, guarda algumas também. E no quarto e último dia, pessoal, para fechar esse sistema de revisões com chave de ouro, você vai, em vez de fazer questões novas, você vai refazer essas questões aqui, que são o filé da matéria. É realmente aquilo que te derrubaria no dia da prova e você vai fazer uma revisão geral, refazendo essas questões que foram as melhores questões. Ufa, que bagunça ficou o nosso quadro, né? Mas acho que deu para você entender. Basicamente, a gente pega aquele blocão que o concurseiro tradicional faz e divide aí em vários dias, de forma a parcelar o seu estudo e a dizer para o seu cérebro que você precisa guardar aquele material por um longo tempo. Você precisa guardar na memória de longo prazo. Como é que eu faço isso? Tendo contato com aquela matéria nos dias determinados, que são 24 horas e 7 dias. Pessoal, pode parecer muita coisa, assim, muita informação, mas, gente, é super fácil de montar um cronograma dessa forma aqui. Deixa eu te mostrar. Por exemplo, né, eu trouxe um exemplo prático aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Não, vamos aqui. Vamos pegar aí as matérias, sei lá, do INSS, que são português, direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico, direito previdenciário. Acho que são essas, né? Tem algumas bestinhas aqui que eu não incluiria logo de cara, mas eu vou colocar ética, tá? Então, acho que a maioria das matérias estão aqui. Como é que a gente faz para destrinchar isso daquele jeitinho que eu mostrei para vocês?
a gente pode colocar assim. Lembrando que eu sempre gosto de colocar matérias jurídicas com matérias não jurídicas. O mais diferente possível entre as matérias entre si, para você não ficar muito naquela coisa monótona, o seu cérebro entender que você está estudando uma coisa nova e você ficar sempre ativo. Então, vamos lá. Direito administrativo aqui na segunda. E português. Certo? No dia seguinte, eu não tenho que estudar exatamente a mesma coisa por conta da revisão de 24 horas. Então, no dia seguinte, vai ficar exatamente direito administrativo e português. Quarta-feira, direito constitucional e raciocínio lógico, por exemplo. Pessoal, eu estou pegando aqui um exemplo qualquer de um concurso específico, INSS, e estou colocando aqui as matérias só para você ver como é que eu faço para colocar isso em prática, tá? Sempre 2 dias seguidos, exatamente as mesmas matérias. Essa é a regra. Então, eu estou simulando aqui como se a pessoa conseguisse estudar 2 matérias por dia. Mas se você só pode estudar uma, a gente faz de um jeito. Se você pode estudar 3 ou 4, também dá para encaixar. Fique tranquilo. Então, já foi português, já foi direito administrativo, já foi constitucional, já foi raciocínio lógico. Aqui eu coloco previdenciário. Em vez de ética, pessoal, eu não adicionaria ética no cronograma, a não ser que o edital já tivesse saído, alguma coisa do tipo, porque é uma matéria bem bestinha. Na verdade, eu incluiria a administração, tá? Porque aí a sua gama de oportunidades aumenta e você pode fazer mais concursos aí na área administrativa. Então, se eu colocar aqui administração e administração. Camila, mas aí são poucas matérias nesse concurso. Se fossem mais matérias, ou você aumentaria o seu tempo de estudo a cada dia, ou você botaria primeiro o ciclo básico, as matérias principais. Aí, quando você terminasse as principais, você diminuía o tempo das principais para ficar só ali mais em questões, né, vendo ali mais rápido e acrescentaria novas. Mas eu começaria pelas disciplinas básicas, ok? Então, vamos lá. Sempre dias seguidos a mesma coisa. Vamos pegar aqui quarta e quinta como exemplo, né? Só para você entender. Direito constitucional e raciocínio lógico. Na verdade, eu quero pegar como exemplo. Quero pegar como exemplo. Vamos pegar direito administrativo e português. Ou então, já sei, vamos pegar direito previdenciário e administração. Vamos dizer que eu estudei na sexta-feira, pela primeira vez, salário de benefício, lá em direito previdenciário. Então, eu vou ver salário de benefício por que método? Vamos ver por aula. Certo? No dia seguinte, Camila, eu vou ver salário de benefício de novo. Só que dessa vez eu vou ver por leitura. Já em administração, eu posso ver motivação. Gestão de pessoas, né? No dia seguinte, vou ver motivação de novo. Só que, gente, num dia eu vou ver por leitura para diversificar. No dia seguinte eu inverto de novo. Eu boto aula. Certo? Só para você transformar o seu dia em algo mais dinâmico. E aí, vamos lá. Sexta-feira, eu comecei vendo salário de benefício por aula. No dia seguinte, eu vi por leitura. Pessoal, daqui a uma semana, você concorda que você vai chegar na sexta-feira de novo e no sábado de novo? Então, você vai ter que estudar direito previdenciário de novo na sexta e no sábado. Camila, qual é o assunto que eu vou ver nessa segunda semana? De novo, salário de benefício. Só que agora eu vou ver através de resumos. Lembrando que sempre tem questões, tá? Mas o que eu quero dizer é que você vai ver, pessoal, 4 vezes o mesmo assunto. Camila, eu vou demorar 2 semanas para ver um mesmo assunto, eu só vou passar para o próximo assunto depois de 2 semanas.
Camila, desse jeito eu vou demorar 1 ano para ver meu edital, 2 anos para ver meu edital. Gente, parece que vai demorar muito tempo, mas não vai. Por quê? Porque eu tô usando, pessoal, exatamente o mesmo tempo que a concurseira tradicional usa. O mesmo tempo, ó, perceba que 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá exatamente 8 horas, que era o que ela levaria aqui em um dia. A diferença é que eu consigo incluir mais matérias. Em vez de estudar uma única matéria por dia, que eu vou conseguir colocar a matéria M1, a matéria M2, talvez a matéria M3. E aí eu vou andar na mesma velocidade ou até mais rápido. Pessoal, eu garanto para você que se você incluir as revisões no seu estudo, pode parecer que a coisa vai andar devagar, mas você vai ser aprovado, ó, muito mais rápido. Eu não era formada nem em administração nem em direito. Em 1 ano eu já passei no meu primeiro concurso, comecei do zero e comecei sozinha. Por que que você não consegue? Você também consegue, tá? Você também consegue. Quer ver como você consegue? Olha só esse outro videozinho que eu trouxe aí de uma aluna muito querida, o que ela achou do método, se ela aplicou e se deu super certo para ela também. Oi, gente, meu nome é Juliana, estou no curso da Camila há poucos meses, na turma de concurseira para concurseira, e de lá para cá eu tenho enriquecido bastante a minha forma de estudar, porque a Camila ensina toda a metodologia de estudo, mesmo para quem nunca viu nada de concurso, está começando agora, ela dá o auxílio para que a pessoa saiba por onde começar. No meu caso, ela tem me auxiliado bastante na questão das revisões, como fazer questões, a forma certa de fazer questões para que a gente possa ver a evolução no percentual de acertos, como fazer os simulados, como fazer o pós-simulado, que também é muito importante nessa nossa caminhada, a forma de estudar a lei seca, entre outras coisas. E além de tudo, como a gente pode organizar nosso tempo, né? Nós temos uma vida tão corrida e a Camila tem sido bastante importante nessa minha caminhada. Eu tenho certeza que quem adquirir o curso vai ver uma transformação muito significativa na sua vida de concurseira. Viu aí como é simples? Muita gente tem aplicado esse método e tem visto o quanto ele é simplificado. Às vezes, olhando assim no slide, com um monte de risco, um monte de coisa, parece um bicho de 7 cabeças. Gente, é muito, muito simples. Estudou hoje, amanhã vai estudar exatamente a mesma coisa. E daqui a uma semana vai estudar exatamente a mesma coisa. A Juju, que você viu no vídeo, ela é uma aluna muito especial do nosso curso de concurseira para concurseira. Inclusive, muita gente tem me perguntado se eu tenho algum curso que ensine estratégias de estudo, que ensine aí a estudar. Sim, nós temos o curso de concurseira para concurseira, que é um curso focado especialmente para as necessidades das meninas. Mas depois eu falo disso, a gente vai aí, eu tento tirar aí um pedacinho da nossa aula 3 para mostrar para vocês algumas coisas que eu faço, alguns trabalhos, mas o que eu quero passar de mensagem para você hoje é que a próxima aula vai ser muito especial e que eu tô muito feliz da gente ter chegado ao fim dessa aula, da gente ter visto mais uma das minhas grandes técnicas de estudo, né? Estamos aí cheios de técnicas ao longo dessa semana, estamos começando o ano realmente bem mais preparados para estudar para concurso e a sua inscrição não vai ser mais uma, não vai ser só mais uma, vai ser a inscrição. Você vai estar aprovado com certeza nos próximos concursos. Eu quero te ajudar a economizar tempo até a sua aprovação. Quero lembrar para vocês que nós vamos ter no dia 2 de fevereiro o sorteio de 3 cursos de concurseira para concurseira. Para participar do sorteio, você tem necessariamente que assistir às 3 aulas. No dia da terceira aula, que é dia 31, eu vou passar 3 perguntas, cada pergunta sobre uma das aulas, para vocês responderem até às 16 horas do dia 2 de fevereiro. E dia 2 de fevereiro a gente sorteia esses 3 cursos. Tô sentindo que você vai ser uma dos sorteados, tá? Então, não deixa de assistir a próxima aula. Eu preparei ela com tanto carinho, pessoal, tanto carinho. Aliás, tudo isso aqui está sendo feito com muito amor. Espero que você esteja sentindo o amor irradiar aí do outro lado da tela. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar nos vídeos. Eu vou ter todo o prazer do mundo de te ajudar, tá bom? Até a próxima aula!